Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e aos irmãos de Roma e aos irmãos de Londrina. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de poder deixar duas bases estabelecidas. A primeira base é que todo líder, pastor, mestre, etc., cita a Bíblia como referência. Nós temos falado várias vezes que hoje, no nosso contexto, existe uma igreja evangélica que nos últimos anos tem crescido, a igreja evangélica no Brasil, e muitos têm vibrado com esse dado. E todos eles, se você for assistir a TV, ouvir uma pregação, eles vão citar a Bíblia. Se você for a uma faculdade de teologia, vão citar. Professores, nos mais variados níveis, vão citar a Bíblia também. Contudo, alguns deles afirmam que as fontes históricas da Bíblia estão erradas. Outros dizem que a ciência prova que muitos dos escritos das Escrituras são mitos. Há aqueles que não creem em nenhum dos relatos sobrenaturais, professam crer em Jesus, mas jamais creram que Jesus fez um milagre, que ressuscitou dos mortos. Outros ainda nunca tratam de alguns de seus temas por não concordarem com os mesmos. Pastores, líderes. Em outras palavras, para estes a Bíblia é legal em alguns pontos, mas em assuntos como criação, soberania de Deus, inferno, juízo, ira de Deus, para citar apenas alguns, ela se equivoca, a Bíblia. Nós precisamos rever alguns conceitos, alguns ensinos da Bíblia. Nós vivemos em uma outra realidade. E dentro dessa outra realidade nós precisamos rever os ensinos da palavra de Deus. Se nós tivermos que rever os ensinos da palavra de Deus, ela não é mais palavra de Deus. Um concílio de uma grande igreja diz que nós afirmamos que a Bíblia é livre de erro naquilo que pertence à verdade religiosa. Não é necessariamente livro de erro em outros assuntos. Ela é palavra de Deus até alguns aspectos. Em outros nós temos que rever. E aí então, eu gostaria que nós dessemos uma olhada nessa citação. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Toda ela? Do Gênesis ao Apocalipse? Você crê mesmo que não compreenda, concorde ou aceite tudo que ela ensina? Porque se ela não for o que afirma ser do início ao fim, qual parte de seus escritos será verdadeira? E se forem somente alguns segmentos das Escrituras que são verdadeiros, quem determinará os que são e os que não são? Os pastores, líderes, apóstolos, bispos? Eu vou dizer para vocês, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Diante desse raciocínio, eu e você só temos duas opções. Ou a Bíblia é o que afirma ser, ou seja, a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a suficiente palavra de Deus, a palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ou então o que nós estamos fazendo, pastores, líderes, mestres, professores, é pura perda de tempo. E aí nós estabelecemos a primeira base. A segunda, Provérbios 27, dos versículos 5 a 6, diz assim, que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Não existe amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Com isso eu quero dizer que algumas verdades da palavra de Deus não são fáceis
de nós entendermos, de nós aceitarmos, de nós concordarmos. Contudo, se nós cremos que ela é a palavra de Deus, então nós não fomos chamados para concordar, discordar ou aceitar da palavra de Deus. Eu não conheço nenhum líder, nenhum pregador da palavra que tenha prazer em tratar de assuntos como juízo, condenação, inferno, lago de fogo e enxofre, ira de Deus. Nenhum pregador da palavra que conhece o Senhor tem prazer nisso. Mas nenhum pregador da palavra pode deixar de tratar desses assuntos, por mais difíceis que eles sejam. A motivação para pregar temas e assuntos tão difíceis é o amor. Mas como? Como é que um Deus que diz que ama e que nos ama incondicionalmente, que deu o seu Filho para morrer por nós pecadores, pode condenar eternamente aqueles que não creem no seu Filho? Como é que dá para compreender? Estou falando da segunda base que nós gostaríamos de estabelecer, é que nós não entendemos tudo. A resposta para essa segunda base está na primeira. A Bíblia é a palavra de Deus, e nós nos submetemos a ela como palavra de Deus, ainda que não entendamos. Eu creio que já dá para perceber que o que nós vamos tratar hoje não é algo simples e fácil e aceitável. Quando nós nos propomos a estudar a palavra de Deus expositivamente, quando nós decidimos ou entendemos que vamos pegar uma carta que Deus usou homens para escrever para aquela igreja, como a de Romanos, e nós vamos pegar do capítulo 1 até o último capítulo e estudá-la, nós vamos passar por todas as verdades dela. E hoje, especificamente, nós vamos entrar em um dos assuntos que é muito difícil e que se chama ira de Deus. Até agora nós vimos algumas verdades maravilhosas. Vimos que nós vamos rever isso, que a justiça de Deus se manifesta no que Cristo fez por cada um de nós. Mas nós vamos ver que a ira de Deus também se manifesta, e Paulo vai falar isso. O nosso título que nós demos a esse estudo, porque nós vamos trabalhar de alguns pontos, por isso ter Flávio lido Gênesis 1, é que, ainda que alguns digam que não creem, à luz dessa palavra de Deus, isso é impossível. Todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, em todas as épocas, por mais culto ou inculto, ignorante que ele seja, por mais distante da civilização que ele pudesse estar, ele sabe que Deus existe. Todo ser humano sabe que Deus existe. Alguns dizem, Deus não existe, eu não creio. O que eles estão fazendo? Nós vamos ver. Eles estão mentindo para eles mesmos. E a palavra vai mostrar tão claramente isso. Vamos lá para o texto, Romanos capítulo 1, versículos 18 até 23. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal,
bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ira, indignação, fúria. Deus, o nosso Deus, o Deus que ama, o Deus que é rico em misericórdia, que tem prazer em perdoar e que mostrou o seu amor incondicional por nós, enviando Cristo para morrer a nossa morte. Esse Deus tem ira, e a sua ira é revelada do céu. Não que Deus esteja lá no céu revelando. Esse Deus que nós cremos é um Deus que é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, onipotente, Ele tem todo o poder. É uma linguagem humana para dizer que do céu, onde Deus está, Ele revela a ira dEle contra toda a impiedade e injustiça. Existem alguns hoje no meio cristão evangélico que têm trazido algumas mensagens, como nós vimos, da palavra, e que distorcem algumas verdades dessa palavra. E eu, pesquisando alguns deles, que falam de curas, que falam de autoajuda, que falam de prosperidade e que falam de amor, mas que muitas vezes distorcem verdades da palavra. Dentre esses alguns, este especificamente é um livro que foi escrito que se chama O Amor Vence, e que é um best-seller nos Estados Unidos. É o segundo livro mais vendido lá. E ele escreveu falando sobre essas realidades do inferno e o destino de todas as pessoas, e que o amor de Deus jamais vai permitir que alguém vá para o inferno. Ele nega a realidade da ira de Deus e diz que o amor de Deus suplanta ou se sobrepõe à ira, e para isso ele tem que desconsiderar alguns textos da palavra de Deus. Nós vimos na semana passada o que Paulo falou da justiça de Deus revelada, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ou seja, nós vimos e nós vamos ver mais claramente no decorrer do estudo de Romanos que não há nenhum justo, não há nenhum bom, e que eu e você não podemos fazer nada para mudar o nosso estado de pecado com o qual nós nascemos, e que esse Deus que é amor, Ele é justo, e Ele não tem absolutamente nada a ver com o pecado, Ele é um Deus santo. E para que esse homem pecador, eu e você pecadores que somos, pudéssemos ter um relacionamento com esse Deus santo, que é justo, Ele teria que estabelecer um meio para que fosse possível. E o nosso pecado é tão grave diante desse Deus santo, que a única forma que Ele tinha para que nós pudéssemos ter acesso com Ele é mandar o Filho dele, Deus Filho, Criador de todas as coisas, vir até nós para tomar a forma de um homem, para ser humilhado, cuspido e ser o mais desprezado de todos os homens, por amor a nós, estabelecer no Evangelho, ou seja, no que Cristo fez na sua morte e ressurreição, a justiça dele. Quando nós cremos nessa revelação da justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, ou seja, eu fui justificado diante de Deus, mesmo sendo um grande pecador, pelos méritos de Cristo. Eu fui aceito por Deus, porque Deus mandou o seu Filho por mim, morrer a minha morte, me dar uma nova vida na sua ressurreição. Eu creio no que Ele fez por revelação dEle, não porque eu tivesse essa capacidade, porque eu não tenho. Ele revelou essa verdade para mim, então eu criei. E então a ira de Deus não mais está sobre a minha vida,
Não porque eu seja bom, porque agora eu obedeço, mas porque Ele estabeleceu antes a justiça dEle na pessoa do Filho dEle, para todos nós. E aqueles que creem não estão mais debaixo da ira. E isso é uma verdade maravilhosa. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Se você crê nesse fato, e não é se você nasceu numa igreja evangélica. Nascer na igreja evangélica não quer dizer nada. Muitas pessoas nascem na igreja, praticam o que todo mundo pratica na igreja, cantam, não louvam, porque quem não nasceu de novo e não crê nessa justiça não louva, mas só canta e só repete, oferta, dá dízimo, faz práticas que todo mundo fez, mas que jamais creram em Cristo, jamais nasceram de novo, jamais tiveram seus pecados pagos na justiça que Deus manifestou em Cristo. Se você não crê, você está debaixo da ira de Deus. Não é popular falar isso, mas nós não somos chamados para ser populares. Nós estávamos assistindo o livro de João, e quantas vezes Jesus falou para os fariseus, os religiosos que não queriam saber dele, Jesus não foi nem um pouco delicado, disse a verdade. Por quê? Porque não existe amor encoberto, porque o amor está intimamente ligado à verdade. A verdade é Cristo, a verdade veio para confrontar a nossa realidade, que nós somos pecadores, não para nos acusar. O Senhor veio para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o Filho dele não para condenar, para nos salvar. Mas se nós não recebermos a Cristo, nós estamos debaixo da ira. O objetivo de escrever isso é por misericórdia, receba Cristo. Porque se você não receber a Cristo, você está debaixo da ira de Deus. Não é para dizer que eu sou bom e melhor que você e eu não estou mais debaixo da ira e você está. Não, é porque esse mesmo amor que se manifestou na minha vida, por graça e misericórdia, está estendido a cada um de nós. Mas é preciso que cada um de nós receba a justiça dele. E ela foi manifesta a todos. Quando Paulo escreve aos irmãos lá de Tessalônica, que viviam num contexto de perseguição, quantos irmãos hoje, por terem sido justificados em Cristo, morrem por amor a Ele? É uma realidade que está distante de nós. E Paulo vai escrever para aqueles irmãos lá em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 8 a 11, ele está falando lá: irmãos, nós porém, nós os que nascemos de novo, que fomos justificados em Cristo, somos do dia, porque nós não somos das trevas, nós somos para Cristo, a luz de Cristo. Cristo é a luz do mundo, é a nossa luz. Sejamos sóbrios, irmãos, vestindo a couraça da fé, estejamos firmes no que Cristo fez, e do amor e do capacete da esperança da salvação, porque, irmãos, Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou-nos para a ira, Ele deu-nos o seu Filho para que fôssemos salvos da ira, e nós louvamos a esse Senhor maravilhoso, porque Ele nos salvou da ira, quando nós recebemos aquilo que Cristo fez. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Ele agora é a nossa justiça, é o nosso Senhor, Ele guia as nossas vidas. Por isso exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Alertem aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Mostre para eles que se eles não se arrependerem e crerem no que Cristo fez, eles estão debaixo da ira de Deus. Quando os discípulos de João Batista vão procurar e conversar com ele e perguntar quem é esse Jesus, se ele era mesmo o Salvador, o Messias, João vai dizer lá no capítulo 3 do evangelista João, no versículo 36, aqui é o João o Batista dizendo, ele diz: quem crê no Filho, nesse Jesus que vocês estão me perguntando, que é o Messias, o Filho de Deus, que veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para nos salvar, nos libertar da ira, quem crê no Filho tem a vida eterna.
Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Portanto, receba Cristo. Não rejeite o que Cristo fez. Clame: meu Deus, eu preciso do teu Filho Jesus. E quando nós somos incomodados pelo Espírito, a essa verdade, a nossa posição diante de Deus: mas como é que esse Deus pode ter ira? Não, é: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. E a partir do momento que nós cremos no que Ele fez, nós não mais estamos debaixo da ira. A ira de Deus não é raiva, porque raiva é aquilo que às vezes alguém fez alguma coisa para mim, e que não tem nada de errado naquilo, e eu fico com raiva, por causa da minha justiça própria. Você me ofendeu, eu fico com raiva. Não, a ira de Deus é uma ira contra o pecado, porque Deus é santo, Ele não tem nada a ver com o pecado. Então nós precisamos crer no Filho dele sem pecado por nós, para que possamos ter um relacionamento com Ele e não estejamos mais debaixo da ira. O F.F. Bruce, que é um estudioso da palavra, falando sobre essa questão da ira e por que alguns não tratam sobre ela, alguns pensam que a palavra ira não é muito apropriada para usar-se com relação a Deus. Provavelmente porque a ira, como a conhecemos na vida humana, porque nós associamos a ira de Deus à nossa raivinha, constantemente envolve paixão egocêntrica. Você fez alguma coisa contra a minha pessoa, eu fico com raiva. É um egocentrismo, mas Deus não é assim. Deus tem uma ira contra o pecado. Com Deus não é assim. A sua ira é a reação da santidade divina face à impiedade e rebelião. Irmãos, a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça, e nós estamos vivendo isso hoje de maneira muito clara. É claro que nós estamos nos últimos dias, desde quando Jesus veio pela primeira vez. Quando Cristo veio, ali se estabeleceram os últimos dias. Isso são mais de 2.000 anos. Mas a palavra diz que os homens iriam de mal a pior, cada vez mais, vivendo na impiedade, na injustiça, e a ira de Deus se manifestaria. Vai haver um momento que a ira de Deus vai se manifestar de maneira total, e o livro do Apocalipse fala do louvor a esse Deus, de toda honra, toda glória dada somente a Ele, mas fala do grande dia da ira do Senhor. E que só de ler, nossa reação deveria ser de temor diante desse Deus. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Aqui é um relato do fim dos dias, literalmente. Pouco tempo antes de Jesus voltar e buscar os seus. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E olha para quem eles falam, não são para as pessoas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. Quem é esse? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio uma primeira vez como um cordeiro, mas que vem para julgar e para condenar e para manifestar a sua ira contra todos aqueles que o negam e que o rejeitam. É duro? É fácil tratar disso? Lógico que não, mas é a palavra. Da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ninguém vai poder suportar o dia da ira do Senhor, o dia da ira do Cordeiro. Ali mesmo em Apocalipse, Deus, há um momento que a palavra fala das 7 taças da ira, que são acontecimentos incríveis, do poder e da ira de Deus se manifestando literalmente. E ali há arrependimento? Não. Os homens não deixam, não se arrependem mesmo diante disso. Mas essa não é vontade de Deus para nós. A vontade dele, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, a vontade dele é que nós nos arrependamos. E por mais pecadores que nós sejamos, quando nós vamos diante dele e clamamos: Senhor, tem misericórdia, ele crava os nossos pecados na cruz do Filho dele, por pior que eles fossem,
Eles foram cravados. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados. Deus estabelece em nós a sua justiça, e a ira de Deus não mais está sobre nós. E nós podemos louvar esse Senhor, mas nós precisamos alertar aqueles que ainda não creem, de que se eles não receberem o Senhor Jesus, como Paulo está dizendo, eles estão debaixo da ira. Porque Deus se ira. Contra o que a sua ira é revelada? A ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E impiedade, o que é impiedade? Desprezo a Deus. Eu não quero Deus, eu rejeito Deus, eu nego Deus, não quero saber dele. Alguns professam isso e são idolatrados hoje. Homens blasfemos e que são idolatrados por muitos jovens. Mas muitos, mesmo não afirmando dessa forma, fazem o mesmo. Negam a Deus nas suas vidas, não recebem o seu Filho. A ira de Deus se manifesta contra estes. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Nós vemos isso hoje em todos os níveis. Na mudança dos valores da sexualidade, da família, de valores morais, suprimem a verdade. O que para o mundo hoje é verdade, é mentira para Deus. Suprimem, negam a verdade de Deus pela injustiça. Não querem saber de Deus, especialmente a pessoa de Cristo e a sua obra. Os ímpios suprimem, detêm, reprimem, impedem a manifestação da verdade. O pecado é tão intenso que quando você confronta algumas realidades dizendo a palavra de Deus diz que isso aqui é pecado, você é taxado de ignorante, de uma pessoa fora da realidade. Isso é o que? Você está suprimindo, o mundo suprime a verdade pela injustiça. E a ira de Deus se manifesta nesse meio. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. É muito pesado isso, é muito duro, mas é a palavra de Deus e nós devemos anunciá-la. Versículo 19: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Paulo está dizendo, mesmo a humanidade, como nós falamos no início, sabendo da existência de Deus, vive contra este Deus. Pois do que Deus se pode conhecer, do que Deus se pode saber, porque para conhecê-lo, para conhecer esse Deus é possível somente através de Cristo, mas saber que Deus existe, todos sabem. E Paulo está dizendo, o que de Deus se pode conhecer é manifesto em tudo que nós vemos. Deus se manifesta, e mesmo assim, o homem prefere a impiedade, rejeita a Deus, não quer a Deus. A maioria dos cientistas dizem que não dá para provar a existência de Deus. Fazem piada. Eu já falei algumas vezes aqui, a revista Veja, algum tempo atrás, disse que 95% dos cientistas americanos não acreditam em Deus, e são louvados, negam a Deus. Deus manifesta a sua ira, porque eles podem conhecer a Deus, mas o negam. De que forma? Versículo 20: pois desde a criação do mundo, Paulo está dizendo, desde que tudo foi criado, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o que Deus é, as características de um Deus que é espírito e que não pode ser visto, Deus é espírito e ninguém pode vê-lo. Esse Deus se manifesta
o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. De que forma? Sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. De forma que estes homens que suprimem a verdade pela injustiça são indesculpáveis. Mesmo assim, negam essa verdade. Quando nós olhamos para o céu, olhamos para as coisas que foram criadas, o nosso raciocínio, a nossa compreensão humana que Deus nos deu uma capacidade, não somos frutos de uma evolução, que nem a Má veio falar para mim, a minha filha, olha, do homem das cavernas, não existem homem das cavernas, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com um poder sem pecado, um homem que tinha compreensão, tinha razão, ele sabia de tudo. Ele não foi alguém que evoluiu do acaso sem que alguém quisesse. Deus criou o homem, mas a ciência diz que isso é um absurdo. Crer nisso, o que eles estão fazendo? Detendo a verdade pela injustiça, e são idolatrados por isso. Nós olhamos para o céu, para as coisas que foram criadas, e essas coisas que foram criadas mostram para nós que existe um Deus. Todos, inclusive os ateus, existe um Deus, um ser supremo, superior e todo-poderoso, que criou todas essas coisas. Não há desculpa nenhuma para quem quer que seja, por mais ignorante ou mais intelectual que essa pessoa seja. Em 2009, a mídia celebrou os 150 anos do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, uma obra que, entre aspas, mudou o mundo. Charles Darwin é considerado uma das maiores personalidades da história. O que ele fez? Negou a criação de Deus. Ele é idolatrado por uma mentira do inferno, que nega o Deus Todo-Criador. Mas de onde você está tirando isso? Nós estamos negando a realidade da ciência? Não, a ciência tem um papel muito importante. Um dos papéis importantes da ciência. O que nós estamos vendo aí é o sistema solar. Nosso planeta faz parte de um sistema chamado Sistema Solar. Este, por sua vez, está dentro de uma galáxia, que é um grande sistema que consiste de estrelas, remanescentes de estrelas, um meio interestelar de gás e poeira. A galáxia na qual a Terra se encontra chama-se Via Láctea. A Via Láctea é constituída por cerca de 200 bilhões de estrelas. Algumas estimativas, contudo, colocam esse número em dobro. Dentre estas estrelas está o Sol. A Terra é o Earth, Terra, o tamanho do Sol. Existem 200 bilhões de estrelas no sistema da galáxia que nós estamos Via Láctea. Para se ter uma ideia, o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros da Terra, tem 109 vezes o tamanho do nosso planeta. Só que, além da Via Láctea, existem no universo observável, quer dizer que pode ser visto com tudo que nós temos de tecnologia ainda, provavelmente mais de 170 bilhões de galáxias. A ciência tem um papel, ela mostra o poder de Deus. Que tudo isso que Deus criou, pela palavra dele. A ciência nega, mas a palavra de Deus diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus disse, como Flávio leu, e tudo se fez do nada. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que existia antes de tudo que existe? Nada, só Deus. E Deus criou tudo pela palavra do seu poder. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é o homem para que com ele te importes? E esse Deus que criou todas as coisas se importa comigo e com você, e mandou o Filho dele para nos salvar, para nos livrar da ira dele. Nós, seres humanos, que estamos aí, talvez um pacotinho de mais ou menos uma média de 1,70 m por 60 centímetros e 45, alguns mais, outros menos, achando que podemos definir qualquer coisa, negando esse Deus. E quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, Senhor, eu olho para mim, Senhor, o que sou eu para dizer que o Senhor não existe, para negar o que o Senhor fez, o teu infinito poder. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Lá em Apocalipse, há aqueles que estão debaixo da ira, mas há um grupo louvando esse Deus.
porque criaste, porque o Senhor é digno de receber, porque o Senhor Deus criaste todas as coisas, por tua vontade, Senhor Deus, elas existem, o Senhor quis fazer, e o Senhor fez, porque o Senhor é o poderoso. Não surgiu do acaso por chance. Deus criou tudo o que existe. Os céus declaram a glória de Deus, e quando estes negam essa verdade, eles estão querendo roubar a glória de Deus. E Deus diz em sua palavra: a minha glória eu não dou a ninguém. Porque o Senhor criou tudo para a glória dele. Os céus, tudo que Deus fez, declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Esse Deus é grande, irmãos. Ele é grande. Esse Deus tomou essa forma humana para nos tirar da ira dele. Para que, se nós recebermos o que Cristo fez e entregarmos a nossa vida: Senhor, tem misericórdia, eu recebo o que o teu filho fez por mim. Eu tenho um relacionamento com esse Deus desse tamanho, que nós apenas citamos alguns dados, mas que nós não fazemos a mínima ideia do que eles representam em sua grandiosidade. Esse Deus, quando nós cremos no que Cristo fez, ele continua sendo o nosso Deus, mas ele passa a ser o nosso Pai, alguém com o qual nós podemos ter um relacionamento de intimidade. Então, quando eu ouço qual o problema da teoria da evolução, e cristãos dizendo qual o problema está que isso é uma mentira, e que isso detém a verdade de Deus pela injustiça, e que essa proposta é impossível roubar a glória de Deus, mas essa proposta visa negar a glória de Deus. O Martin Lloyd Jones, tinha outras citações aqui, tem tanta coisa, mas não dá tempo. Diz lá, um homem de Deus, escreveu isso em 85, se ele tivesse vivo hoje, misericórdia. O livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, é mais responsável pela ação de solapar a fé e a crença das pessoas nas Escrituras e no método divino da salvação do que qualquer outro livro isoladamente considerado. Tem o objetivo de arruinar a fé, solapar, arruinar a fé. Versículo 20, voltamos para o texto. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Têm sido vistos claramente. Nós podemos ver o que foi feito, tudo, e saber, pelo raciocínio, ser compreendido. É isso que Paulo está falando. Visto claramente e ser compreendido. Eu olho para isso, eu sei que alguém fez, e esse alguém é Deus. Isso deveria me levar a querer conhecer a esse Deus, mas o homem não quer. Por isso ele precisa de Cristo, por isso ele precisa da revelação do que Cristo fez, e que esse Deus se manifesta no que Cristo fez. Versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, sabendo que esse Deus existe, não o glorificaram como Deus, roubam a glória de Deus com teorias que hoje dizem que são fatos. É uma teoria e é uma mentira. Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. O mundo ensina isso, este tipo de doutrina. Existem irmãos hoje que têm trazido essa verdade para mostrar que isso é uma mentira. A verdade é que Deus criou todas as coisas. Existem homens sérios trazendo esta verdade para a igreja, para que ela esteja alerta de que isso não é apenas uma doutrina, que não tem implicação nenhuma com a vida cristã, ela tem tudo a ver. Dizendo-se sábios, vocês que creem na criação, que Deus fez o homem à imagem e semelhança, que Ele fez o homem do barro, vocês são os ignorantes. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aí aqueles que não creem no Deus,
e que vão, porque sabem que um ser superior existe, vão colocar a glória desse Deus em imagens, e que é uma outra realidade, e que não glorifica ao Senhor Deus.